Nunca mais eu empresto dinheiro a ninguém, tá? Seja parente, seja amigo. Talvez você já tenha passado por uma situação como essa, já tenha se visto em uma situação em que um parente, um amigo veio te pedir um dinheiro emprestado, passando por um momento difícil, e você foi lá, de todo e bom coração, emprestou um dinheiro que talvez você nem precisasse naquele momento, certo? Ou que talvez precisasse, fosse para outra coisa, mas você, na condição de parente, de amigo, você simplesmente tirou de algo que era importante para você para servir aquela pessoa. Afinal de contas, ela é uma pessoa importante. Tá? Pois é, pessoal, eu já passei por isso. No canal aqui tem vídeos de relatos sobre isso, tá? Sobre emprestar dinheiro, sobre ser a pior pessoa da família e é como a gente é taxado por essas pessoas. Então isso aqui me ensinou uma lição importantíssima, tá? E eu vou falar para você aqui, caso você já tenha passado por isso, caso você já tenha passado por algo parecido, tá? Para que você possa se livrar disso, tá? Não deixar a pessoa chateada, nem muito menos você, porque afinal de contas, quem é mais prejudicado é quem empresta, tá? Na maioria das vezes, 90% dos casos. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, deixe seu like e comente aqui também, tá? No vídeo, bora comentar aqui. Se você já passou por esse tipo de situação, como que você reagiu, tá? Se você emprestou ou não. E se emprestou, como que os parentes se portou, né? Quando você foi cobrar. Porque eu tenho quase certeza que você precisou cobrar. E vamos deixar os relatos aqui para estar ajudando outras pessoas que passam por esse problema e às vezes se sentem culpados, se sentem pessoas péssimas por ter servido, seja um parente, seja um amigo, serviu na hora de precisão e na hora de cobrar, que é um direito seu, que a pessoa não, nem fala, você passa pelo vilão da história. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Cláudio, criador do canal Investidor Baixa Renda, e aqui eu vou falar uma lição importante que eu aprendi sobre nunca mais, tá? Nunca mais mesmo emprestar dinheiro a ninguém, tá? Geralmente, pessoal, o que é que acontece? Geralmente, às vezes, eu vou tratar aqui de parentes, tá? Mas isso aqui se enquadra amigos também, mas é mais cotidiano com o parente, seja com primo, com tio, com irmão, tá? Geralmente eles passam tempos e tempos sem nem ir na sua casa, sem te mandar uma mensagem para saber se você está bem. Infelizmente é assim que funciona. Só que do nada, cara, milagrosamente, tá? Você recebe aquela mensagem de bom dia ou simplesmente a pessoa aparece aqui na porta da sua casa, meio que assustada, perguntando se está tudo bem. Você já fica preocupado, né? Então convida para entrar, tomar um café. Pelo menos é assim que eu faço. Não sei se vocês são diferentes, tá? Porque, enfim, apesar da gente já ter a desconfiança, é o mínimo que a gente pode fazer é receber as pessoas bem recebidas na nossa casa, né? Então, peço para entrar e tudo, só que aí vem aquela conversa, a pessoa meio desconfiada, você sente que ela tá ali meio pisando em ovos, né? Mas de repente, esse tipo de pessoas, eles não têm vergonha, tá? Porque isso ali já é um padrão comportamental deles, de estar se servindo nos outros. Certo? E aconteceu comigo várias e várias vezes. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no final sobre um relato que eu conto aqui sobre um parente meu e sobre dinheiro. Super recomendo que você assista, que é importante isso. Então, cara, então, pessoal, a pessoa vem e conta uma história triste, começa a contar uma história triste, que está passando por um momento difícil, tá? E que necessita daquele dinheiro e que já recorreu a muitos outros da família, mas que ninguém tinha condições de ajudar e você é o único com capacidade financeira de ajudar aquela pessoa, tá? E aí o que é que acontece? Você se sensibiliza, né? Porque afinal de contas essas pessoas elas utilizam muito de gatilhos mentais, tá? Aquelas historinhas tristes, aquela historinha que você é o parente melhor da família, que você tem condições de ajudar e que ela está passando por uma situação complicada, mas que vai pagar. E aí, como na maioria das vezes que a gente tem um nomezinho aqui, parece uma plaquinha de trouxa, certo? E aí a gente acaba emprestando dinheiro, né, pessoal? Só que a pessoa
simplesmente esquece que precisou de você um dia, que você serviu ela. E aí quando você entra lá numa rede social, no Instagram da vida, né? Acho que é uma das redes sociais mais utilizadas. Tá lá o perfil do cara, stories, curtindo, viajando. E aí você começa a se indagar, cara. Você começa a se indagar. Essa pessoa, semana passada, ela veio pra mim contando uma choradeira da miséria que tava precisando. E agora ela tá curtindo, ela tá viajando. Ou ela ganhou na Mega Sena ou eu fui feito de trouxa. Certo? Essa é a indagação que surge. E aí, por esses motivos, na maioria das vezes, é que a pessoa se frustra, a pessoa não acredita no outro. Então, diante disso aqui, eu não empresto mais nem um centavo, tá? Já passei, já falei para parente, para amigo, não empresto. Eu me privo de tanta coisa, cara, de tantas coisas mesmo, para construir um futuro para mim, para minha família, para dar uma vida melhor, certamente até mesmo de viajar. E aí as pessoas não fazem totalmente o oposto. Só que quando precisam de algo realmente importante, elas recorrem a você, ou na maioria das vezes elas simplesmente mentem que estão precisando, e sabe que você cede à chantagem emocional e vai conseguir o que elas querem, tá? Então, eu já decidi por mim, não empresto a ninguém, tá? A ninguém, nem mesmo a minha mãe, tá? Não empresto nem a pau, pode me chamar de ruim, de mesquinha, que eu não empresto, pode ser a minha mãe, tá? Repassei para vocês aqui o motivo por que eu não empresto, tá? E eu sei que na maioria das vezes a gente é taxado como uma das pessoas mais piores do mundo, que só ligam para dinheiro. Aquelas confraternizações final de ano em família, amigo secreto, tá? Já não vou mais, porque da alguma das vezes que a gente vai, a gente vai lembrar a pessoa que ela está devendo. A pessoa está precisando do dinheiro, a pessoa simplesmente faz cara feia, tá? Fala mal de você para os outros parentes e você fica sendo visto como a ovelha negra da família. Infelizmente é assim. E quando é com amigo também não é diferente, você rasga geral para todo mundo que você é uma pessoa péssima, sendo que você ajudou aquela pessoa em um momento que ela precisava, certo? Então não empresto mais, só que a gente tem que saber fazer um filtro, tá, pessoal? A gente tem que saber fazer um filtro desse tipo de amigo, desse tipo de parentes. Não é que você não tem parentes que valam a pena você emprestar, não é que você não tenha amigos de verdade, tá? Eu tenho amigos que eu sei que eu posso contar com eles e se eles precisarem de mim também eu estou à disposição, tá? E tenho alguns parentes também. Só que mesmo para esses parentes eu não empresto um centavo. Não empresto, não abro exceção. Isso aqui é uma regra que eu tomei para minha vida. E mais uma vez, eu sei que você deve estar me xingando aí, me falando, me chamando de mesquinho, de mão de vaca, de miserável, tá? Mas entendo que eu vou repassar para vocês. Pessoal, tá chovendo aqui, tá? Começou uma chuvinha aqui. Talvez esteja um barulhinho de chuva aí para vocês. Graças a Deus está caindo chuva. Mesmo no momento que eu bem gravei esse vídeo, mas vou tentar continuar, tá? Então, pessoal, não empresto. Só como eu falei, tem pessoas boas na família e que se precisarem contar de mim, eu estou à disposição, mesmo no quesito financeiro. Só que eu não empresto. Eu decidi, tá? Decidi criar uma caixinha, tá? Vê só que ponto chegamos. Eu crio uma caixinha lá de emergência, tá? Não para mim, mas para esse ciclo de pessoas, onde eu guardo um valor mínimo ali por mês, tá? Porque é uma coisa que mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão bater na porta precisando, tá? E aí eu avalio, tá? Tento, como eu sempre falo em outros vídeos, eu procuro entender o porquê que aquela pessoa está naquela situação, tá? E se realmente ela necessita, seja doença, seja alimento, tá? E se eu entendo que essa pessoa está passando por um momento difícil, que está realmente precisando e que é para aquele fim, eu não empresto, eu simplesmente dou o dinheiro. Vou lá, tá aqui, ó. Eu tenho condições de ajudar, tá aqui. O dinheiro é seu, não se preocupe em pagar, eu tô te dando, certo? E ponto final, esqueço aquilo ali, não vou ter dor de cabeça, não vou cobrar ninguém. Ponto. Só que já aconteceu o caso de eu fazer isso e a pessoa ser tão consciente do jeito dela falar, não, eu vou lhe pagar, eu vou lhe pagar. E chegar lá no dia a pessoa chegar para mim, ó, aquele dinheiro que você me emprestou, não vou conseguir lhe pagar todo hoje, mas tá aqui uma parte, tá?
mês que vem eu te dou o resto, e eu falo, não, o dinheiro eu te dei, não emprestei, e a pessoa insiste, 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 e aí é lógico que eu vou receber, tá? Mas o meu coração é dar, esquecer que eu dei aquele dinheiro, que aquele dinheiro existe, que eu estou servindo a pessoa, tá? Então tem uma exceção aí, vamos dizer que de cada 10 pessoas desse exemplo, tá? Uma age dessa forma ou duas no máximo. O restante é daquele jeito que eu lhe falei, tá? Vira a cara quando te vê, não toca no assunto. Se em família a gente começa a falar de dinheiro, elas tentam mudar de assunto e assim sucessivamente, tá? Então é uma coisa que eu recomendo para você, é tenha uma reservinha de emergência focado nisso aí. Se você pode ajudar a pessoa, tá? Você pode, não vai te fazer falta, dá que é melhor. Dá o dinheiro e fala, é seu, não precisa me pagar. Porque vai evitar essa questão de esse desconforto na família ou nas amizades. Vai, vai acabar com esse problema, tá? De intriga, que na maioria das vezes é chato pra caralho. E às vezes, apesar da pessoa ser nocega, que nem é, alguns parentes, você gosta dela, tá? Você gosta dela, você tem vontade de ajudar, só que o comportamento dela acaba prejudicando. Então hoje eu estou sendo bem mais seletivo nessa questão de quando me pedem dinheiro emprestado. Eu não dou, não empresto, eu não empresto, nunca, jamais. Mas quando eu analiso o caso que realmente vale ajuda, eu dou. Pronto. Dá de bom coração. Porque afinal de contas, Deus falou para a gente ajudar o próximo. Só que aí você tem que avaliar se a pessoa realmente quer aquele dinheiro para usar em favor da família mesmo, do bem deles, tá? Para suprir alguma necessidade ou simplesmente para ir ostentar as suas custas, porque existe muito isso, tá? Então, esse é o relato aqui de hoje. Investor baixa renda, nunca, jamais empreste dinheiro a ninguém. Siga isso, siga esse meu exemplo aqui, siga esse meu conselho, eu lhe garanto que você vai viver melhor, vai ter muito menos dor de cabeça com família, parentes e amigos. E comente aqui também nesse vídeo o que é que você achou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Valeu, um abraço.